Gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós estamos aqui abordando dessomática, que é da dessomatologia. É a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos dos contextos físicos da dessoma. É a morte biológica, o descarte do soma e dos contextos conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais e multidimensionais relacionados com a desativação do soma ou corpo humano, bem como a segunda e a terceira dessomas e respectivas consequências evolutivas. Nós temos aqui um verbete hoje que tem 39 logias e 4 máximos. São 5 páginas. E ele está sem a bibliografia, porque nós não deixamos aumentar aqui para não ter página demais, para ter que imprimir 200, 300, muitas páginas. Agora, a especialidade dessomática ou dessomatologia da conscienciologia. A dessoma inesperada, a UTI geriátrica, os acertos antes da dessoma, as dessomas coletivas. Agora, o choque intraconsciencial da dessoma, a projeção consciencial final, a parapsicose pós-dessomática e o ciclo multiexistencial. Agora, tem uma série de argumentologia desse texto, é maior. E nós temos aqui ainda, no fim, nós falamos que os estudos da conscienciologia, da projeciologia e da tenepsologia eliminam, em definitivo, especificamente para a consciência interessada, toda fobia relativa à desativação do soma. O medo da morte, ou a tanatofobia, ainda soberba você, vale a pena aprofundar os estudos a respeito. Nós queremos dizer para vocês que a palavra aqui, posteriorologia, está faltando RO. Isso está na interdisciplinologia. E também, que aqui, melexarium, que está na parafatologia, isso é do estrangeirismo, não foi colocado. O original já tem essas coisas e mais alguma coisa sobre isso. O texto é extenso, a argumentologia é maior, mas algumas coisas eu já publiquei isso aqui em livro e artigo, através desses últimos 30 anos. Agora, quero dizer para vocês que no dia 4, agora de fevereiro, nós fizemos uma reunião da qual eu participei e eles começaram a articular o Colégio Invisível da Dessomatologia, que esse verbete hoje vai até ajudá-los lá no trabalho. Está aí com o Mário, tem o Roberto, eles estavam lá na reunião e eu também. Ali eu dei uma série de sugestões que eles então fizeram já um quadro para começar o trabalho e o colégio já recebeu o nome de Colégio Invisível da Dessomatologia. Eles, nas sugestões que eu dei, que são mais de 20, são mais de 30, são quase 40, eles vão elevar todos esses dados para 100 itens, para começar o trabalho deles. Agora, foram vistos, além das pautas, da pauta lá, os dados, as bibliografias propostas, o objetivo do colégio, as dinâmicas propostas, o perfil dos participantes, frases enfáticas que a gente falou lá e outros disseram durante a reunião, as sugestões de modo geral e as decisões já tomadas até agora. Esse colégio vai ter muito trabalho e muita coisa para ser feita. Agora, o que eu estava falando com eles é que nós já temos muita coisa que eu já publiquei a respeito de dessoma e os 3 tipos de dessoma, a primeira, a segunda e a terceira. De modo que vale a pena estudar o processo. Está dentro do caminho, entende? Sim. Professor Valdo, na página 6, o parágrafo é paragenética, lá embaixo. Sim. Paragenética. A maioria das consciências dessoma sem saber a causa real da desativação do próprio soma. Contudo, em geral, esta causa pode ser antevista e não raro tem raiz na paragenética. Nós estamos falando aqui a causa real da desativação. Por exemplo, uma causa, e às vezes, tem a causa morte dada pelo médico. Isso, às vezes, não corresponde à realidade da pessoa.
Aqui está falando da desativação física, naquele momento. O que é que se passa? Por exemplo, às vezes a pessoa fez um suicídio lento. Na verdade, então, a causa real mesmo é um suicídio lento. Ela praticou até um certo ponto uma eutanásia. Por exemplo, uma pessoa que fumou demais e está com câncer de pulmão. Daí a pouco eles falam, não, ele aí está desenganado, não tem saída, vai morrer. Ele tem o diagnóstico, é um câncer de pulmão. A causa foi essa, mas não foi. Você entendeu bem isso? E aí a causa paragenética pode ser um conflito do passado mal resolvido. Isso, do problema. E outra coisa, a ansiedade dessa pessoa, o desassossego dela, que fez com que ela virasse ou se tornasse escrava da bioquímica do tabaco. Entendeu? No caso que eu estou falando. Então isso tudo aí é para clarear a coisa. Então a dessoma, ela pode ser uma bênção e pode ser também um problema, porque a pessoa às vezes, como eu já ouvi com o CX falando, olha, é preferível deixar ele aí que ele está melhor. A hora que ele passar para cá, as coisas vão ser pior para ele. Agora, porque às vezes devido a melex, devido a uma frustração maior, entende? Agora isso aqui teria alguma relação com a pessoa ter o mesmo tipo de morte física do que em outras vidas? Ou não necessariamente? Não, às vezes tem, mas isso é muito relativo. Eu já mostrei aqui para vocês agora já podem, alguns aí que seguiram as nossas coisas, esses dias, por exemplo, nós trouxemos aqui 2 pessoas que são personalidades consecutivas. Algumas pessoas que viram nessa vida a pessoa anterior, mas não sabia que essa outra é a mesma, elas agora já podem seguir e verificar. Agora, o que a gente nota nisso? A mudança, mesmo que seja no mesmo pomar, mas a mudança da árvore do pomar, que é a árvore genealógica, muda tudo. Então, por exemplo, nesses 2 casos da personalidade consecutiva, uma dessas pessoas estava com um corpo muito forte. E hoje tem um corpo franzino, pequenininho, cheio de problema. Está entendendo? Por quê? A genética é outra totalmente diferente. Até a raça. Se for estudar o processo de etnia, também é outro. Então isso mudou tudo. Já o outro caso, ele ficou numa meio consanguíneo. Uma parte dele estava dentro ainda da família consanguínea. Então, seria uma série X consanguínea, entendeu? Na mesma família. E como ele tinha um corpo anterior que estava muito detonado, como eles dizem hoje, está muito avariado, cheio de problema, ele veio com uma agora que tudo melhora, a memória está em dia, tem uma opção de coisa, e a pessoa então se manifesta com muito mais pujança. Ela mostra como é a personalidade dela, entendeu? Antes não dava, o corpo não permitia. Então, isso é que é o mais importante que eu acho. É ver o que aconteceu com o biótipo, ou a constituição, ou o corpo físico, o corpo fole, o soma da pessoa. Se a genética, por exemplo, é outra, precisa saber, ela é mais frágil ou ela é mais, entende, superior, em matéria de biologicamente mais forte, por exemplo. Então, isso, eu considero isso mais importante que o resto. Agora, o que é importante é o seguinte, vocês vão começar agora a observar que nós já trouxemos esse verbete da personalidade consecutiva. Agora veja, você viu as 2 pessoas, você, por exemplo, sabe o que é. Agora, por exemplo, tem pessoas hoje que conheceu, principalmente a personalidade que é mais recente, conheceu a pessoa antes. Você está entendendo? E quis conhecer agora para ver como é que era. Agora, o melhor da história é que entre eles, das pessoas que vieram agora recentemente aqui, tinha uma que queria ver a segunda personalidade que ele conviveu antes, para ver se melhorar. Na hora de ir embora, ele falou assim, melhorou, chegou nos eixos. Agora veja, a personalidade é a mesma. Então, por exemplo, as tendências, o processo, por exemplo, dos interesses, os objetivos, as habilidades, o perfil em si, da estrutura do temperamento, não mudou nada. Por isso que eu falo para vocês, o temperamento não muda. Agora, eu não sei,
Mas era o caso da turma aí ter aproveitado para examinar as pessoas que vieram aí, que eu não posso estar expondo esse povo aqui. Mas alguns vieram, examinaram, tiraram fotografia junto, aquela coisa toda. Mas é interessante. Agora, no meio dessas pessoas, tinha uma que veio para checar o outro. E na hora de ir embora, falou, ó, melhorou. Porque ele viu quando estava pequenininho. Como agora a pessoa já está com mais de 30, a personalidade já está bem fixada. Na época ele já agora, sabia. gente, isso aí, ó, as religiões não mostram, só há bobagem do processo. A Bíblia está cheia de tolice sobre essas coisas, que não correspondem à realidade. Outra coisa, os estudos que eles têm de série X também, é tudo baseado em fisionomia. Esse cara parece com o outro, então deve ser a mesma vez. Isso tudo é tolice, é muito infantil, é um processo superficial, totalmente uma abordagem errada. Entende? E esses dois casos, por exemplo, mostram isso bem claro. Essa pessoa... Eu já vi, olha, para falar para vocês umas 2 dúzias disso aí. Quando ele viu o pequenininho, ele já sabia, né? Hein? Quando ele viu a personalidade pequenininha, criança... Não, eu chamei e mostrei. Sabia. Na época eu chamei sabia. e mostrei, começou a chorar lá quando viu a primeira vez a pessoa. Sim, então, viu a Não, pessoa. é impressionante ver. É ele mesmo. O pequenininho. Agora, pequenininho, porque ele conheceu também pequenininho. Sim. Conviveu com a pessoa. Então, essa de convívio... Agora, veja, todas as pessoas que eu mostrei isso, elas admitem todo o processo de seriexologia. Muito embora no início, com muita relutância, muito contra, porque isso é favas contadas, é soco na cara e fratura exposta. É de um realismo que não tem saída. Agora você vê aquilo, não tem jeito. Agora o problema todo é aquilo que eu falo, o temperamento é a última coisa que uma pessoa muda, e aquilo é o que é mais fixado na pessoa. Então, se há um mater pensene da pessoa que cria, que deriva desse temperamento, por exemplo, dentro de um século, como nós estamos estudando isso aqui, os nossos casos aqui, na verdade, veja bem, é dentro de tudo isso que eu estou falando, vai do 1890 até hoje. Então, dá mais ou menos 120 anos por aí. Agora, que eu vejo, o meu problema, eu estou com 75. Está dentro dessa faixa. Mas só um desses que era mais antigo, que nasceu no século XIX. Mas a gente sabia, porque conviveu muitos anos. Então, veja, isso aí tira as dúvidas da pessoa, dirime as dúvidas. Não tem saída, o processo é muito óbvio. Agora, tem que conviver com a pessoa, você tem que seguir, examinar, fazer o que nós estávamos falando aqui, a parasemiologia. Não é só a semiologia, tem que ser a parasemiologia. Agora, que isso é impressionante, Outra coisa, o processo, por exemplo, da dessomática que nós estamos estudando, está lá dentro. Transcende. Por quê? De que modo? Como é que foi? Agora, o melhor disso é você ver antes a pessoa viva, depois a intermissão dela, e depois novamente viva aqui. Entende? Aí você tem o périplo para examinar. Numa vida só, agora, o transmentor tinha me falado há muitos anos, observa bem, registra tudo. Mais tarde, se você não registrar, você vai se arrepender. Por quê? Vai esquecer os detalhes que você deixou passar. É aquilo que nós falamos de deixar passar batido. Agora, como eu anotei isso tudo e fiz um dossiê, entendeu? Tudo eu fixei na memória, não teve jeito de esconder. Eu não descartei nada. Agora, isso me ajudou demais. Hoje eu vejo os efeitos disso naquela pessoa que chega, que não conhece nada, que nunca viu, nunca pensou nisso. Porque não há fantasia nisso aí. É tudo baseado em fatos e parafatos. E a pessoa mesmo que está fazendo a experiência, ela que está observando a outra pessoa, do início, do meio e do fim. Então, Walter, só para a gente entender. Por exemplo, numa situação dessa que houve um encontro de várias pessoas, o que na verdade, quais são os bastidores disso? O que se trabalhou, o que se conquistou dentro disso? Os bastidores é o afastamento das consciências intrusivas e doentes. Afastamento com encaminhamento dessas pessoas. Faz o acolhimento, dá instrução,
da orientação da história e depois o encaminhamento disso. Essas foram afastadas, o ambiente começa a melhorar. As pessoas começam a dar mais força para os trafores e esquecer os trafares, ou pelo menos eliminá-los pouco a pouco. É o que está acontecendo aí. Então, veja, há personalidades que tinham um processo, por exemplo, de depressão anterior. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Elas estão aí, porque esse é o temperamento dela. Não é uma depressão simples. Você sabe, depressão, isso que eles falam, é uma coisa mais complexa do que está aí. Coisa maior do que isso. Uma depressão paragenética, pode falar assim. O negócio é assim, não é só. O dele é secular. É multissecular. Então, dentro da Então, paragenética. aqui, é multissérie X. Então, são algumas vidas que a pessoa vem daquele jeito. Isso aí não muda de uma hora para outra, porque no caso dessa depressão é um processo emocional. Então, a pessoa, aquilo que para mim é uma formiga, para ele vira um elefante. Então, aquilo amplia demais. Mas a raiz dessa é o que, Valdo? A pessoa é um arrependimento, ela reconheceu que não, fez algo. Há um fator desencadeante de muitos séculos, no sentido de erro, isso, que a pessoa então, depois ficou encantuada consigo mesma, deu um remorso muito grande, alguma coisa nesse sentido, e ela hoje ainda tem aquela insegurança, que ela tem receio de errar, cometer os mesmos erros. Então, lá no fundo de tudo, o fator desencadeante, às vezes, foi uma autoculpa mal resolvida. Já devia ter procurado para acertar as coisas. Agora, é a fase da recomposição da interprisão grupo kármico. Agora, por exemplo, a hora que alguma pessoa do grupo, desse grupúsculo evolutivo, já tem noção daquela realidade da turma, quer dizer, da equipe que está em evolução, e que vê aquele caso, é porque o caso já é mais suave. Já não tem mais tragédias muito grandes, nem nada. Mas, nesses casos, havia tragédia até algumas décadas. Mas da agora para frente, a possibilidade de tragédia é menor. Não, eu nunca falo que não. Eu não ponho a mão nessa cumbuca. Porque não sou eu que estou vivendo, são as pessoas. Com outra pessoa, você não pode pôr a mão na cumbuca. Não dá para definir ou afirmar. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte. A gente já pode respirar. Entendeu? O peso maior já foi tirado das costas do grupo. Então é um gargalo do grupo, cara. É o gargalo da turma, da equipe. Agora, veja, aqueles que têm mais possibilidade de equilíbrio têm que ajudar os outros. Então, por exemplo, o dia que algum de vocês descobrir uma personalidade consecutiva, coloque na sua agenda a responsabilidade disso. Você vai responder seriamente por isso. Por quê? Se você está sabendo disso, é para ajudar essas pessoas. Se a sua assistência não foi feita equilibradamente, é um fracasso seu também. Não é só deles. Entendeu? Então, esse nível é muito sério. Nós temos aí um caso que eu já mostrei agora para vocês estudarem. Esse caso é fácil porque o homem é uma personalidade pública. Então é só pegar aí, nesse século passado, está muito fácil. A personalidade, a outra está aí, é só vocês pegar uma lupa, dessas que eu uso, e pentear a pessoa. É o pente fino com a lupa. Não sobra nada, nem caspa não fica escondido, tudo aparece. Só uma dúvida. Você falou que que a sorte foi ter feito o dossiê. Porque você tinha uma previsão que isso poderia acontecer, por isso foi feito o dossiê, não? Eu tinha uma previsão antes de aparecer por aqui, de quem era a personalidade. E outra coisa, como eu nasci antes, quem nasceu antes tem um vantajão. Vê tudo, né? Você raciocina mais cedo, você estuda mais, você sabe das coisas antes. A hora que nasceu é um pupilo seu. Pupilo é como se fosse um filho, é um apadrinhado. Então, é um assistido muito mais fácil para você. Você acompanhou, você viu as coisas, examinou a pessoa engatinhar. Agora, por exemplo, o outro. Eu examinei já a pessoa andando. Eu estou falando de dois casos aqui. E tem um terceiro que eu citei agora. Mas esse segundo, por exemplo, eu já peguei a pessoa o bonde andando. Mas eu acompanhei a parte final da vida da pessoa. Agora,
Eu não vi depois a infância nada dessa vida. Eu já peguei o negócio depois dos 30. Mas a personalidade já estava construída. Então já veio pronto para mim. Prato pronto. Tá certo? Isso que você comentou, a questão do primeiro. Em tese, o primogênito, ele geralmente tem mais responsabilidade? Em tese, mas Em é tese, difícil ó. você generalizar isso. Porque no seu caso, até certo Porque, ponto, você foi às um, vezes, né? um primogênito, por exemplo, ele nasce aqui e vai para outro lugar. Os outros filhos ficam por aqui. É, eu sei, Isso aí, mas, então, muda no geral, tudo. Tem uma série de Porque fatores intervenientes. Você comenta muito a questão da mulher com o filho, ou os filhos, né? E do homem com as filhas. Pois é, mas no isso caso, é o pai e processo mãe. da série X. É. Dentro né? da lei de causa e efeito. Agora, na relação de irmãos, também tem um peso essa questão de... Tem, na média, tem. se a gente pudesse dizer. Tem. No meu caso, por exemplo, aí, nessa história que eu vi, a responsabilidade maior é minha. Então, por isso que eu queria saber. Agora, é uma responsabilidade de encaminhamento. De encaminhamento. Não é uma responsabilidade etiológica. Seria bom você estudar isso. Eu já toquei nesse assunto aqui faz uns 3 anos. Por exemplo, vamos esclarecer isso bem. Responsabilidade etiológica. Você é causador, nem que seja do percentual daquilo. Agora, uma outra responsabilidade, apenas de encaminhamento, é uma responsabilidade assistencial. Você não tem culpa daquilo, você não tem responsabilidade básica. É aquilo que eu falo, mas o povo acha, porque eu estou no meio, que a responsabilidade é minha. Calma, não é bem assim. E nem vocês também são assim. Então, o processo de responsabilidade tem os atenuantes e agravantes. É lógico, se eu estou procurando fazer assistência, ou você está procurando fazer assistência, a tendência sua é de ter todos os atenuantes a seu favor. Porque você não causou nada daquilo, você está aí para ajudar. Então, se você errar na sua ajuda, aí já tem um agravante. Está claro? Então, veja, há responsabilidades de diversos matizes. E isso tem que ser verificado com calma dentro do processo da evoluciologia. Agora, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do karma, é o processo do livre-arbítrio e determinismo, ó, aquilo se impõe, aquilo funciona, a coisa está aí. Mas, ô Mário, você quer falar? Sim, por favor, professor Valdo. Na página 5, em fatologia, está colocado, então, os acertos antes da dessoma, não é? O senhor poderia falar um pouquinho disso, inclusive se esses acertos são intrafísicos e extrafísicos? Os acertos antes da dessoma são o seguinte, extrafísicos vão ser intrafísicos. Então, por exemplo, às vezes se reúne todo mundo, que vem um evoluciólogo ou um amparador e ajusta o povo todo. Olha, já que você vai renascer, eu posso ser seu filho? A gente pode acertar essa situação? Como é que nós ficamos? Às vezes se consegue isso. Quanto mais lucidez a consciência tem, mais essas coisas de intimidade evolutiva vão acontecendo. Agora, a maioria é tudo ainda tipo subhumano. É uma coisa compulsória, impostas, no tapa. Você está entendendo? Agora, por exemplo, no nosso caso, devido ao curso intermissivo, a tendência de vocês todos agora é ter cada vez mais lucidez em todas as instâncias. Vamos entender isso? Em todos os setores. Mas veja, isso implica numa coisa muito séria. Em quê? O que você acha que implica isso? Responsabilidade. Uma big responsabilidade, uma mega responsabilidade que a gente vai tendo cada vez mais. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe de tudo isso, ela já está com a inteligência evolutiva acesa, muito mais ampla. Se ela errar, quanto mais alto, mais bonito é o tombo. Então, a responsabilidade, os agravantes em cima dela são enormes. Agora, veja, vocês já viram aqui gente que já chegou, a gente examinou, e a pessoa foi examinar e falou assim, eu tenho curso intermissivo. Eu fui examinar e falei assim, tudo indica que essa pessoa tem, porque senão ela não saberia todos esses dados e não admitiria todos esses princípios, vamos dizer, vivenciados que nós estamos aqui. Mas, com o tempo, a pessoa começa a usar tóxico, se desvia. Eu já vi um caso até que a pessoa com uma tentativa de suicídio. Então, veja, isso aí é um desbronco.
dentro desse processo. Uma pessoa que sabe disso tudo e chegou nessa fragilidade terrível, entendeu? Agora, precisa da gente assistir. Eu jamais fechei as portas para receber essas pessoas. Tem pessoas que às vezes estão aqui, que elas estão criando problema não só para mim, para muita gente que a gente pede para ela ir embora. Tá certo? Mas, por exemplo, eu não fecho as portas, meus braços estão abertos, um sorriso nos lábios, as portas estão abertas. Eu, se pudesse, eu viveria num lugar que não tivesse parede. Para ficar tudo livre. Que isso é que é o caminho da mega fraternidade, que hoje, para nós somos visionários. O povo acha que isso é uma ilusão, uma utopia, mas não é assim. O caminho é esse. Vocês têm que lembrar o seguinte, a Comunex, comunidades extrafísicas nesse planeta, que já tem tudo isso, a mega fraternidade funcionando em alto nível. Então, tudo lá na ponta. Agora, o processo é fazer isso funcionar aqui. Sim. E intrafisicamente, quais seriam os acertos, a melhor estratégia? Intrafisicamente também teria os acertos? Intrafisicamente é o seguinte, é você ajudar tudo que você pode, em todas as ocasiões, com todas as suas possibilidades. Quer dizer, usar todos os seus recursos. Esse aqui é o caminho. E outra coisa, falar a verdade. Não esconder a verdade, não. Sempre que puder. Desde que você estabeleça o limite do estupro evolutivo, para não fazer estupro evolutivo. E outra coisa, não ficar nessa ilusão infantil e romântica, lírica, de tarefa da consolação, da TACOM. Porque isso aí nós já perdemos muito tempo com isso. Quanta mãe que perdeu todo o latim dela devido ao processo de ficar só na TACOM e não deu instrução, não estabeleceu limite para os seus filhos. Outra coisa, a gente está vendo isso hoje. Com toda essa fartura que nós vivemos hoje, a situação toda aí se repetindo do mesmo modo. Então, gente, há sempre alguma queda, alguma falha. Nem todo mundo consegue 100% de resultado. Então, a gente tem que ajudar isso. A coisa mais difícil que tem é aquela pessoa que subiu muito e que depois vai para a sarjeta. Uma das pessoas que eu tenho mais pena não são só dos desassistidos ou sem posse, não. Às vezes o cara mais abonado, que estava acostumado com aquela loucura dele de riqueza, a hora que ele fica na pobreza absoluta é o que sofre mais. Já é um inferno a vida para ele depois disso. Então dá uma pena danada desse povo. A gente está acostumado. Eu, por exemplo, minha vida desde pequeno, o negócio era bem lá, meio mais papel de chinelo do que qualquer outra coisa. Você já sabe o jeito disso. Se acontece qualquer coisa, você sabe sair dessa. Agora, uma pessoa que... E é essa que eu falo, a época da fartura, a geração da fartura que nós vivemos, dá muita pena. Entende? Só recebemos agora, ó, pelo e-mail, várias pessoas que receberam o e-mail da Laura ontem. Ah, sei. Né, o nosso aqui, estão respondendo e agradecendo. Aqui, ó, tem gente falando. Esta é a melhor notícia que recebo desde há muito. Parabéns e obrigado. Quando clico no link, está sendo pedido o nome de usuário e senha. Como devo proceder? Falta serem especificados quais os pré-requisitos computacionais que são necessários para assistir a tertúlia. Aqui deve ser assistir a tertúlia pessoalmente, será? Agora, outra coisa, hein? Aqui em Ibirité, cidade a 50 quilômetros, estou falando de várias pessoas, tá? Aqui em Ibirité, cidade a 50 quilômetros de Belo Horizonte, nós temos um colaborador da Aracê que obteve autorização da Anatel para instalar uma rádio FM. E eu sugeri a ele que aproveitasse essa oportunidade e colocasse no ar as tertúlias do professor Valdo. Isso é realmente possível? Com quem devemos falar para viabilizar essa ideia? Está aí. Quem é de vocês? Quem pode ajudar? Quem é? Oh, e sai dessa. Olha a rádio funcionando. Eu gosto muito de rádio, porque você sabe, eu fui locutor. Eu fiz 2 programas de rádio já na minha vida. Agora, ó, quem sabe vocês estejam inaugurando uma nova cultura institucional de fato assistencial. É outra coisa receber um e-mail assinado. Dá mais seriedade ao projeto, pois as pessoas estão assinando embaixo. Está vendo o que eu falei sobre assinatura de e-mail? É muito importante isso. Agora aqui.
Está falando aqui, ó, que alguém procurou abrir e não conseguiu. Aí ela procurou uma lan house. Aí também não teve êxito. Está fazendo força. Tentei assistir online a tertúlia domingo, mas não consegui. Outra colega tentou conectar em um dia da semana e também não conseguiu. Não sei se o problema é com a nossa conexão. Isso aqui eu preciso falar. Já foi informado. Domingo é a projeção, né? Parabenizamos toda a equipe responsável pela tertúlia. Isso aí já é com você. Tenho acompanhado aqui em Caxias do Sul e trata-se de um divisor de águas na publicização e na globalização do paradigma consciencial. Além das versões diárias apresentadas nos verbetes, a conexão energética é um fato. Vocês sabem, o que eu estava falando aqui, ó. Eu estou falando, eu estou sentindo as energias. Energia não tem tempo nem espaço, nem cronêmica, nem prosêmica. Ela existe, a consciência com consciência. Ó, o fato está aqui, ó. E a pessoa está falando. E ela falou de fato, eu estou participando da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Está aqui. Agora, outra coisa. Estamos assistindo às tertúlias e estamos bastante animados com este empreendimento de âmbito multiassistencial. E fala aí. Gente, eu estou lendo só por cima, tá? Eu e meu marido moramos em Londres há 4 anos. E desde uns dias atrás fomos informados pela minha irmã, que é voluntária do Instituto no Rio das tertúlias online. Desde então, não perdemos um dia, mesmo no trabalho. Horário logo após o almoço aqui. Ó, horário de Londres. Ficamos ligados aos nossos headphones. Estamos super felizes de poder acompanhar as tertúlias e aprender coisas novas quase todos os dias. Ó, eu não dei o nome de ninguém aqui, porque ninguém me permitiu, ninguém assinou que eu pudesse falar. De modo um monte de gente, meus parabéns para todo mundo que ouviu isso aí. Mas, Valdo, quem é que vai tomar conta da rádio? Não tá. Eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, responder todo hoje. Vocês vão me ajudar aí com os rádios ouvintes, que são meus parceiros de muitos anos. Não precisa de senha. Você sabe que há meio século eu era locutor de rádio. Não brinca, não. Você vai falar que literalmente é de Foz para o mundo, né? Não, aí agora vamos falar aquela piada. Posso falar aquela piada lá do Paraguai? ZPA5, ZPA4, Rádio Encarnação de Paraguai, hablando para el cosmos. E ainda falava às vezes em Assunção, de Assunção para o mundo. Agora é net ouvinte, né? Tem disso. Valdo, eu queria só dar uma informação que não precisa nem fazer o login, se estiver passando aí, eu estou falando nem de login, colocar a senha, não precisa. A pessoa acessa direto o www.tertuliasvaldovieira.com. Não, é sim, está ali. Não, deixa-me só informar. Peraí, gente. É assim, a gente coloca o HTTP porque tem pessoas que não sabem que tem que colocar, mas não precisa. Então é assim, onde está pedindo login é no blog, não é no Rádio Consciência Livre. Então, mas o blog pode ter vários. O blog é uma página pessoal, uma pessoa faz essa página. Aí precisa login, mas na nossa rádio não. Não precisa, Laura, não precisa. Passa para ele lá. Ele quer explicar. Não precisa de login, direto no site do blog. Não, para todos os ouvintes, tem que acessar pelo site www.radioconsciencialivre.com. Esse é, por enquanto, o site que nós temos para transmitir a tertúlia online. As tertúlias são todos os dias, está justamente no site, está indicado, de terças a sábados, das 12h30 às 14h30, hora de Brasília. E nos domingos, é das 16 até as 18 horas, porque está sendo gravada e retransmitida. Tá? E a única coisa é clicar, mas abrir com o Windows Media Player. Porque pode acontecer que algumas pessoas têm seteado o Winamp e do entrada não vai entrar. Então é necessário abrir com o Windows Media Player, tá bom? Obrigado. Uma coisa séria também é que no domingo nós não fazemos a tertúlia nesse salão, porque tem mais gente. Então nós fazemos num salão maior.
e lá não tem a infraestrutura de transmissão que tem aqui. Esse é o motivo que muda os horários. Acabei de receber uma mensagem no celular falando Sim. o seguinte, ó. A transmissão está ótima. Vejo e ouço todos com muita nitidez em tempo real. Tatiane, Curitiba. Olha. Mas Então tá assistindo agora. Curitiba, a gente dá uma cuspida, eles pensam. Eu quero ver a turma de Marte, a hora que chegar. Agora, gente, voltando aqui às nossas coisas, quem é que quer falar mais? Um monte de gente quer falar lá para trás. Ó. Como é que faz? Cadê os microfones vocês falaram que ia ter mais? O Vale. Quem é que vai arranjar mais microfone? Eu tava na fila. Eu tava na fila. Qualquer coisa bate o gongo aí que está fazendo muito barulho. Você falou, Valdo, da intimidade evolutiva. Eu Sim. queria entender melhor que seria essa intimidade evolutiva na hora que uma A consciência pede para intimidade você. evolutiva é o seguinte, você já viveu com aquelas pessoas. A sua condição, por exemplo, no seu caso, é melhorzinha. Então, você vem para ajudar. Dentro do processo da turma, da equipe, você está numa situação assistencial. Algumas daquelas pessoas, às vezes, estão numa posição de assistíveis. Então, elas precisam ser assistidas. A sua responsabilidade é maior. E você não pode esquecer dessa responsabilidade. É isso que eu me bato aqui com a situação. Então, quando a gente consegue identificar de uma maneira assim, imperdível, inatacável, incontestável, sobre o processo da personalidade consecutiva, se não diz respeito a você, diz respeito a outra pessoa, a sua responsabilidade é enorme. Eu acho que esse, do ponto de vista dessa realidade, é um fenômeno real e é um parafenômeno também ao mesmo tempo real. É uma das maiores responsabilidades que uma pessoa pode ter nessa vida. Porque isso ainda é muito raro. As pessoas que sabem, elas quase sempre têm que ficar caladas, não podem nem explicar quem é, como é que é. Eu já vi algumas dezenas disso. E não posso falar, eu falo 1, 2, 3, 4. Daqueles que são suscetíveis de serem analisados como cobaias sem sentir qualquer trauma. Porque o processo de trauma, principalmente do ponto de vista emocional, é enorme. Entendeu? Sobre a personalidade consecutiva, eu gostaria de saber, no caso da sua família, se eles reconheceram o vínculo entre eles. Aí eu pergunto para o Loche. Loche, você que viu alguns, vamos falar fora de mim. Eu não quero entrar nessa, que eu sou prejudicado para falar uma coisa dessa. Aí, e se eles identificaram que havia um vínculo anterior? Sim, se identificaram sim. Eu conversei com alguns e... Você conversou com uma meia dúzia, né? Conversei. Todos eles estão de acordo, né? Estão de Teve acordo. alguém que deu contra? Não. Isso aí é ponto passivo. Sabe por quê? Esses fatos, eles são acachapantes. O nome não é esse, não. Eles gostam de falar estarrecedor. Autopersuasivo. Não, é uma perplexidade permanente. E como foi a reação deles? Muito difícil. Explica um pouco como foi a reação deles. Gente, esse fenômeno, falando franco para vocês, esse fenômeno não pode ser massificado. O povo ficaria doido aí. Nós vamos ter uma crise de loucura coletiva. Valdo, um ponto interessante, né? Um que conviveu com o outro lá que dessomou antes, pôde dar a visão dele para esse outro que agora estava aqui. É porque ele esqueceu, ele não tem a memória. Justamente. Então, ele era não era pior, pequeno. Esse agora que está na nova vida, reconhece tudo aquilo, que está de acordo com a tendência dele, o temperamento dele. Tem uma reconciliação também. Agora, interessante é o seguinte, ó. Reconciliação tem, mas é mais suave. Num caso desse aí, esse que falou, não, é ele mesmo. Eles não se davam bem na vida anterior. Agora os dois estavam igual junto aí, pareciam irmãos. Resgata, agora, então, isso. Quando ele era pequeno, o mais velho, que está hoje mais velho, ele colocou de quarentena. Não, vamos deixar ver o que acontece. Agora, depois de muitos anos, cedeu, jogou a toalha. Ele admite e achou, não, ele está muito melhor. Para a gente conviver e tal. Mas o interessante é que esse mais velho deu algumas luzes em relação ao que saiu da etnia.
que entrou em outra. É. Então pode falar algumas coisas que para o outro também Não, foi agora, interessante. a verdade da história é a hora que chega uma senhora de mais de idade e fala para o outro que só tem a metade da idade dela. Sendo que na vida anterior ele dominava essa senhora. Agora a senhora está por cima dele. Agora, mulher e homem. E outra coisa, o homem era muito machão. Então isso é o máximo, você examina isso tudo. Gente, se fosse para expor isso aí, isso é melhor do que esses romances, novelas, essas coisas todas. Um negócio seríssimo. Agora, para mim, essas coisas vão começar a acontecer mais na Terra. É por causa da era dos serenões, com essa situação toda, chegou a era. Por causa da reurbanização. Isso vai ser inevitável. E por que um teve que mudar de árvore genealógica e o outro permaneceu? Qual o critério aí, a diferença? O critério do soma. Precisava de ter um corpo que não podia ser. Ele não podia nascer do jeito que ele teve, um corpo mais forte e que as coisas deram para trás. Então ele nasceu num corpo que o corpo dele é mirrado. Agora, veja, na vida anterior ele tinha uma habilidade manual que era uma loucura. Hoje até as unhas dele são diferentes. Você vê a mão, ele mostra, assim, é uma tragédia, veja como eu sou. Agora veja, antes não era assim. Não, ele querendo tocar instrumento musical, a gente morre de rir, não dá, né? Com aquelas mãos ali. Mas nem fazendo dele, promessa. Essa habilidade, a memória dele recupera, mas a mão não executa? Ou a memória também não? Ele recupera os conteúdos? Não, ele recupera, ele sabe os processos, a memória dele está até funciona. melhor nisso aí. O problema do senso de musicalidade continua, porque isso não morre. É só senso de musicalidade é um processo que vem de muitas vidas. Entende? A ideia é inata. É tendência da pessoa. Entende? E outra coisa, você pode passar aí 10 vidas sem tocar um instrumento. Se você tem o senso de musicalidade, o dia que você for mexer com aquilo, você vai ter facilidade. É assim. É uma aquisição. Aquilo já está fixado, vincou no seu micro-universo consciencial. Agora, o problema é esse. O problema é que a psicomotricidade dele é mais frágil. Não corresponde àquilo que quer. Tem que desistir disso. Agora, a pessoa, se não tivesse as informações, ele sentiria o corpo dele assim mais frágil? Ele teria sempre essa impressão? No caso aí, ele sentiria por causa do processo da depressão. Tá. Ele teve depressão, o corpo era muito forte. A hora que ficou fraco, ele sofreu com a depressão muito tempo. Agora, ele já veio no corpo fraco. Aquilo continua com a depressão. Ele ainda não conseguiu superar. Mas ele, como está consciente, já está tudo com luz no fim do túnel. Agora, a questão das mãos, se ele não tivesse a informação anterior, agora, por exemplo, as mãos. Ele identificaria? Eu examinei o corpo todo frágil, mas eu não sabia que eram as mãos. Agora, a hora que ele veio me falar, não eram as mãos que eu tenho. Aquilo, então, está mexendo mais nele. Gente, mãos é um negócio muito importante. Você mexe nisso toda hora, até para dar banana para os outros. É um negócio seríssimo. Você tinha comentado aqui ainda há pouco a questão da raiz da depressão e tal, né? E bate bem com o depoimento dele. Porque ele comentou assim, olha, a sensação que eu tenho é que eu mexi com o poder no passado e não usei bem. E foi isso. E isso é a causa disso tudo hoje. Foi isso. Ele falou, ele não sabe... da história. Eu estava nessa como assessor. Por isso que eu estou nessa até hoje. Tem? Não, a coisa vem de antes. Poder. A personagem é essa mesma desse episódio. Mas os episódios são piores do passado dessa mesma personagem. Professor Valdo, aqui na página 8... preciso falar com o micrófono. Se chegar aí no fundo, né? Quando é que nós vamos ter aqui 2 dúzias de micrófonos? Pode falar. Professor Valdo, aqui na página 8, só pode comentar a minimorexia? Qual que é a página? Página 8, minimorexis. Minimorexia. No meio da página. A simples visita da saúde ao morituro pode constituir a minimorexia. Visita da saúde. Morituro é aquela pessoa que está para morrer, tá certo? Está desenganada, ou está na UTI, já está nas últimas.
Agora, veja, a visita da saúde é que ela está ruimzinha lá, por exemplo, tem como? De uma hora para outra ela vem, fica mais ou menos bem, fica 1 dia, 2, 3, e depois ela se despede e vai embora. Isso pode ser uma mini-morex, porque naqueles 2 dias ela consertou tudo que estava errado. Pelo menos assim, uma coisa mais séria. É aquele negócio que eu falo de mais 1 ano de vida. Eu já vi caso que a pessoa teve a visita da saúde de 1 semana e consertou muita coisa que estava atrapalhada. A hora que viu que não tinha saída mesmo, a pessoa jogou a toalha, abriu mão do egoísmo dela, você está entendendo? Começou a querer fazer as pazes com todo mundo, começou a revelar aquilo que ele nunca tinha falado, era um homem, está entendendo? Que eu vi isso de perto. E confessar os erros dele, que ninguém sabia. Aquilo clareou a opção de gente, aí todo aquele povo que estava até com ódio daquela pessoa começou a ter dó, compaixão, começou a ajudar, já mudou alguma coisa, está entendendo? Agora, 1 semana, a pessoa pode fazer muita coisa. Por isso que isso, você entendeu? A simples visita da saúde ao morituro pode constituir a mini-morex para ele. Entendeu? Houve um excesso, deu um complemento, um plus, um algo mais para ajudar a pessoa. Para fechar. O claro como o dia é aquilo que a pessoa durante 1 ano, né, trabalhou. 3 meses foi específico, né? Que ela trabalhou. Já volto aqui na página 5. Você podia comentar na megapensenologia o primeiro e o último megapensene? A Dessoma Educa. É isso que você quer? O primeiro e o último. O primeiro. Morre-se na véspera. Tem gente que morre na véspera. Por exemplo, o suicida. Uma pessoa, por exemplo, tem riscomania, entendeu? Começa, por exemplo, a fazer pega, racha, morre. Morreu na véspera, que não era para morrer. O cara às vezes ainda tinha 60 anos de praia para enfrentar e não usufruiu a praia da vida humana. Morre-se na véspera. Ele dessomou antes da hora. Então a morte prematura. Olha, eu sempre falo o seguinte, os cemitérios estão cheios de gente que foi enterrada, estão lá os cadáveres, de pessoas que morreram prematuramente. Por quê? Elas tinham boa intenção e tinham boa vontade, mas não tinham discernimento. Faltou discernimento, não distinguiu o que era o bom do pior, foi pelo pior, morreu mais cedo. Professor? E a questão da a morte educa, a Dessoma educa. O último esse aqui. A última. Não, a Dessoma educa. Você acha que precisa falar sobre isso? Eu acho que nós aqui não estamos falando, olha quanta coisa aqui. Então a morte educa. Já teve várias pessoas na minha vida que eu recomendei ir para o cemitério e ficar no necrotério para ver o povo que está sendo enterrado. O que é que estava acontecendo, as reações da pessoa. Aí depois eu falei assim, você faz depois um relatório que eu quero ver se você foi mesmo. A pessoa viu 18 enterros. Você está entendendo? 18 enterros, mais ou menos em 2 meses, lá no Rio. E eu falei, você vai em cemitério diferente. Então ela foi no cemitério dos judeus, ela foi lá no cemitério daquele da Saudade, lá em cima, foi num outro lá de Niterói, um novo, tudo no chão, assim, grande. Agora, o melhor da história, ela começou a anotar tudo que acontecia. O que deu mais impacto na pessoa foi o seguinte, que com o passar do tempo, ele achava, não, esse aqui, a consciência ainda está aqui. Não, esse aqui não tem mais a consciência aqui. Isso no cadáver, com o povo tudo chorando. Agora, ele viu, tinha carpideira, gente chorando no Rio de Janeiro. Esse processo de carpideira é muito lusitano, e o Rio tem muito português ainda. Ele viu de tudo, né? Agora, veja, dá para fazer uma pessoa fazendo isso, dá para fazer um belo livro sobre o processo da dessomática, através dos enterros, do necrotério e do cemitério. É uma coisa para estudar. É tanto que essa turma aí, que está estudando aqui o Colégio Invisível, eu mesmo sugeri algumas coisas, dentre as dinâmicas propostas. Visitas técnicas científicas em asilos, cemitérios, mausoléus, hospitais da UTI, necrotérios e outros. Muito importante isso. Professor, a pessoa vê, educa. Sim. Qual a melhor forma de assistir uma consciência que está num processo de dessoma, porém essa pessoa tem pavor da morte, não acredita em vida? Olha, o melhor é você
pedir uma assistência para o seu amparador, para conversar com o amparador dela ou da família dela. E eles entrar em um conchavo aí para ver o que você pode fazer para auxiliar. Eu já contei aqui o caso que aconteceu comigo, lá em Uberaba, quando eu morava lá, e era gente que admitia as coisas da família, porque tinha gente que era meu colega, tudo isso. E via que a gente fazia assistência através de energia, eu usava até arco voltaico em cima das pessoas, tudo isso. Então, duas moças, que eram minhas colegas, vieram para mim e falaram assim: Valdo, você podia dar um jeito na mamãe. Ela já não tem mais jeito. O câncer já pegou tudo, ela já está em casa, os médicos falaram que não adianta mais levar nem no hospital, não tem jeito. Mas ela não quer partir. E outra coisa, ela sofre com aquilo, está sobre o domínio lá de uma porção de medicamento para ajudar, mas ela quer ficar. Aí eu perguntei para as meninas: escuta só, a mamãe lá, ela está esperando alguma coisa? Ela marcou alguma data? Porque às vezes tem a data. A vovó, por exemplo, às vezes só quer ir embora depois do 4º aniversário do netinho dela. E é assim, geralmente vem o aniversário, outro dia a pessoa vai embora. Porque ela segurou a própria vida. Morrer às vezes é muito fácil, e morrer ao mesmo tempo às vezes é muito difícil. Então agora veja, no caso dessa, ela não queria nada, o problema dela era medo de morrer, a tanatofobia. Então me pediram, eu fui lá conversar com ela. Mas a situação estava precária, difícil. E eu fechei a porta, conversei, expus o negócio todo, ela ficou mais tranquila. Mas ainda queria continuar vivendo de qualquer maneira. Eu perguntei, qual a razão disso, por que é? Só vai ficar com esse corpo que já está mais para lá do que para cá, como é que fica? E ela expondo, mas não queria nada. Mas, aí, na hora que eu fui saindo, um amparador falou assim: nós vamos trabalhar com ela à noite hoje, pode falar com as moças. Aí eu chego para as moças e falo assim: a sua mãe tudo indica que ela vai dessomar até amanhã cedo, que os amparadores vão trabalhar. E eles falaram que eu vou entrar nessa. Pode ser que eu vá voltar aqui fora do corpo. E foi o que aconteceu. Chegou mais ou menos às 9 horas da noite, eu voltei lá para a sala da enferma. E eles me pediram para ficar em cima, assim, com a energia em cima dela. Daí a pouco nós começamos a jogar energia e eles também. Ela começou a sair do corpo, etc. Eles pegaram, acolheram e levaram. Agora, depois, na manhã seguinte, eu telefonei com uma das moças. Falei assim: você falou tudo. Ela morreu às tantas horas, que eram justamente as horas que eu tinha saído do corpo, com a situação toda. E eu então perguntei: escuta, e eu vi que o rosto dela estava assim, muito tranquilo. Eu falei assim: ela ficou mais bonita depois que morreu. Agora, ela foi encaminhada. Uma outra coisa, é lógico, na hora que enterraram aquele cadáver, ela não estava ali mais, eu já tinha encaminhado. Essa aí eu tinha certeza que não estava lá. Agora, veja bem, se como médico uma pessoa vai lá e ajuda a pessoa a morrer, isso é crime. Agora, fora do corpo, ninguém nem admite que essas coisas ocorrem. Com os amparadores, você pode fazer o que tem, que ninguém sabe nada. Então, veja, no caso aí, o que eu teria que ver é a paradireitologia. Por isso que o paradireito é importante. Cadê a cara? Não está aí hoje? Isso aí é muito importante. Num caso desse, é um caso de paradireitologia. Você lá da turma, você entendeu isso, né? Como o negócio é sério. Entende? Como são os amparadores, ali não tinha assédio, não tinha nada, você está entendendo? Não havia intrusão, e é tudo gente que você já conhece, não tinha nada. E outra coisa, a família mesmo queria para sossegar a mãe, e ela foi encaminhada com aquilo. É lógico, eles limparam ali tudo que tinha, porque essa senhora já estava com muita idade. E uma pessoa com muita idade, quando está enferma, assim, e resistindo, relutando em dessomar, ela geralmente evoca muita gente. Naquele caso, eles limparam tudo. O ambiente melhorou. Foi uma bênção, um alívio, como eles falam. O povo gosta de... Não, foi um alívio para o sofrimento dela e de todo mundo que estava ali com tensão. Havia muita gente nova, tudo ligado à família, a família era grande. Entende? Professor Valdo? Quem é que tem? Eu só posso ouvir quem tem microfone. Como é que é? Eu estou com o microfone aqui.
Pois é, cadê o microfone? Sumiram os microfones? Ah, tá aí. Então tá. Então pode falar. Aí na página 6, lá, penúltimo parágrafo, tem lá historiologia. O senhor poderia falar um pouco melhor sobre isso? Historiologia. O fator dos mais poderosos para gerar ansiedades, estresse e dessomas prematuras na vida moderna é o estabelecimento de metas ou datas fatais aos prestadores de serviço ou empreiteiros, dentro do holopensene grupal tecnológico e mercantilista da vida agitada do terceiro milênio, a era da aceleração da história geral e pessoal. O relógio mata. O que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa ansiosa jamais deve ter esses relógios que ficam marcando segundo. O coração vai embora. Você entendeu? Não preciso explicar mais? Piora tudo. Agora, por exemplo, uma pessoa que é workaholic, que gosta de trabalhar demais, que faz serão, hora extra o tempo todo, essa pessoa o relógio também mata. Uma outra pessoa difícil, uma pessoa perfeccionista, que gosta de tudo a tempo e a hora. Ele não é pontual, ele é super pontual, que é tudo certinho. Às vezes ele tem até o toque, que é o transtorno. Você está entendendo? O tempo, o relógio mata. Entendeu por que o relógio mata? Sim. Professor, agora dentro dessa Eu questão... tenho, por exemplo, no meu escritório, tudo que é que eu trabalho, aqui, lá embaixo, holociclo, tudo, eu tenho relógio de todo lado. Mas eu sou tranquilo sobre isso. Inclusive eu tenho um desses relógios maior do que aquele lá, colocando o segundo, ele muda a todo momento. Mas esse não está na minha frente, não. No meu computador também tem relógio, vocês sabem. Eu tenho um monte de relógio de todo lado, mas isso me afeta. Agora, eu gosto de andar certinho. Por exemplo, aqui nessa tertúlia, eu já cheguei atrasado algum dia, aí, vamos para 6 anos que nós estamos fazendo isso aqui. Mas eu não sou afobadão com isso. Ó, não estou. Professor, mas eu queria entender melhor essa questão das datas fatais aqui. As datas fatais são aquelas, por exemplo, o seu papagaio vence no dia 27. Você tem que dar os 108 mil lá. Você está com 42 hoje. Você começa a roer a unha, comer o dedo, a chupar. É isso aí que já é a data fatal. Você deu para entender? Eu preciso explicar mais. Data fatal. Outra coisa, muito cuidado com as promessas que vocês tenham. Promessa geralmente cria uma data fatal. Essa data fatal pode ser fatal para a pessoa. Tem que ter cuidado com isso. Max, pode ir em frente. Professor Waldo, com relação à atuação dos evoluciólogos nessa questão da dessoma, né? Pode acontecer um caso assim da pessoa, ela tem saúde, tá, assim, com um corpo físico bom, mas ela está se enrolando em termos de interprisão grupocármica na vida humana. Está só piorando a situação. O evoluciólogo pode atuar num caso desse assim de... Não, ele não atua, ele sai. Aí a pessoa quebra a perna. Vai para o hospital, tem que ficar lá uma temporada, dá uma opção de coisa nela. Ela começa a mudar, muda. Se ela muda, eles voltam. Só muda para melhor, né? Então, às vezes, a saída do bom ajuda o bem. Ah, entendi. Então, na verdade, ele... Isso aí é uma conversa que havia há 60 anos, eu vi isso. A saúde do bom pode ajudar o bem. Aí o povo traduz isso de outro modo. Há males que vêm para bem. Não é isso? Não tem essa história? Isso é provérbio popular. Entendi, mas... Depois da tempestade pode vir a bonança, né? É a ambulância. Aí depende do que vocês querem. Mas então, por exemplo, não existe nenhum tipo de interseção dos amparadores com relação à dessoma de pessoas? Olha, eles ajudam. Amparador ajuda a pessoa a se projetar. Projeção eventual, vai e volta. E ajuda também a pessoa a se projetar em definitivo. Chama projeção final. Final, que é o caso de doenças terminais, essas coisas. Né? Outra coisa, o amparador tem uma terceira posição. Ele também chega num ponto que não deixa a pessoa sair do corpo, segura, para não criar problema, porque senão cria mais problema aí do que ajuda. Então eles não só ajudam a se projetar, não, eles ajudam também a pessoa a se fixar no corpo para enfrentar as responsabilidades dela. Tudo depende de
qual é o tipo de auxílio melhor que essa pessoa precisa. É isso que eles dão. Amparador, antes de tudo, é um técnico. Vamos pensar nisso. E quase sempre ele é um paratécnico. Então ele tem a paratecnologia. Por que algumas pessoas têm muito interesse em ressomática e outras em dessomática? Aí é tendência, né? Passado, interesse, objetivo, enfim. É o perfil da pessoa, né? O que ela gosta, o temperamento. Mas assim, quem tem interesse em dessomática mexeu com o que no passado? Isso varia. Também é muito difícil. Porque você sabe, dessomática é uma coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo tem que enfrentar. É uma ideia que está fixa aí, todo mundo pensa nisso. E outra coisa, a tanatofobia, que é o medo de morrer, é a mãe, o pai, a avó, bisavó, tetravó, de todos os medos. É a base de tudo. É o maior medo, a maior fobia que tem é a tanatofobia. Pode falar. Bem, professor Valdo, a dessomática, de certa forma, também é a maneira de você estudar a própria vida e aproveitar mais a vida. Intrafísico, você consegue entender mais o contexto, né? Então, de certa forma... Não, e não é só isso. A pessoa dá valor para o corpo, as possibilidades dela, tudo que ela tem. Entende? Isso aí é aquela mensagem da dona, que é uma mensagem que a gente recebeu há muito tempo, que a dona foi a um local, era uma instituição, e chegou lá, ela tinha conversado muito, trabalhou lá dentro, ou pelo menos visitou, viu uma opção de coisa, e ela tinha tirado um anel, que estava fazendo calor, alguma coisa que ela não sentiu bem, e deixou o anel à toa, de fantasia, e deixou no lugar. E ela foi embora. Na hora que ela foi, o meu anel! Aí ela tinha que procurar o anel. Anel é uma coisa que não é tão fácil de achar. Tanto lugar que ela foi na instituição. Então ela chega lá e fala, não, eu quero falar agora com o responsável. Ele tem que arranjar meu anel, tem algum lugar por aqui. Tem que alguém. Será que alguém não levou meu anel? Agora, a hora que chama a pessoa para falar, e chega a pessoa, ela estava com... Era um homem, com um paletó assim para baixo. Aí ele chega e pergunta para ela assim, o que a senhora quer? Não, é o anel que eu perdi. Ah, só perdeu o anel? É da sua mão. É, da sua mão. Agora aí a dona foi olhar. Esse homem não tinha braço. Preciso explicar mais? A moral e tanto. Ela estava aqui reclamando por causa do anelzinho de fantasia, que é o que ele chama hoje de biju. Agora o homem não tinha só o anel, não. Ele não tinha os dedos, não tinha a mão, não tinha os braços. Existe toda uma sistemática de E o homem que estava dirigindo a instituição. Tá certo? Ela apenas passou lá. É um tapa de pelica. Mas daí? Bem, professor, existe toda uma paratecnologia por trás do processo da dessoma, né? Sim. Principalmente quando ela é, por exemplo, uma dessoma em massa, como foi o caso dos tsunamis, né? Muitas vezes nós mesmos acabamos envolvidos nesse processo. O senhor poderia explicar um pouco mais essa paratecnologia ligada às dessomas, não só individuais, mas também em massa? Olha aqui, tudo é a lei da afinidade. Pensa por aí que você resolve tudo, e cada caso você tem que estudar de per si. É afinidade. Ninguém está junto à toa. Tem que abrir o olho. É porque eu, naquela época dos tsunamis, tive lembranças de projeções onde pessoas embarradas, né, estavam sendo assistidas assim, massivamente. Então, às vezes a gente acaba também envolvido nesse processo. O senhor tem se envolvido nessas questões? Aquele acidente da TAM, por exemplo, né, que o grupo que estava envolvido ali, né? Mas... Não, a coisa mais séria é quando eu era rapazinho, eu saí do corpo e vi um negócio no acidente. E aquilo me impressionou muito, que a gente ajudou, deu um jeito, eu vi o povo sendo socorrido, e o avião caiu e matou. Não era avião grande demais, não, era médio, mas matou um monte de gente. E eu vi aquilo sendo socorrido na hora. Mas o ambiente era diferente, o povo falando outro idioma, aquela coisa toda. Aí o que faz? Eu falei assim, não, acho que tudo é sonho, a coisa passou, ficou por isso. Eu estava desenvolvendo as coisas, mas eu falei, não, aquilo foi muito nítido. Já deve ter existido de algum modo, mas o negócio passou. Eu procurei nos jornais, não achei nada. Mas naquela ocasião, os recursos da gente para saber também os jornais e as notícias eram muito menores.
Passaram-se uns 3 meses, mandaram um negócio para mim do exterior, um presente, e na caixa eles colocaram não só aqueles farelos que tem aqueles pedaços de fita de madeira, colocaram uns jornais para almofadar um negócio que quebrava. Aquilo foi a minha mensagem. A hora que eu abri, está lá, o acidente e tal, outro idioma, com a situação toda, o local que eu tinha visto, o negócio todo. E eu quietinho no meu canto. Bolas. Não, o recheio, gente, aquilo foi o lixo que eles colocaram. É jornal velho. Agora, fui olhar, o jornal era do outro dia daquela noite. Impressionante. Uma das coisas que intriga bastante é como a gente pode ajudar mais fortemente na segunda dessoma dessa turma, por exemplo. Você assiste e ajuda na primeira dessoma, mas ainda fica aquele processo entre a primeira e a segunda. A segunda dessoma eu vou trazer para vocês aqui um verbete sobre isso. Eu já está pronto, é que eu não trouxe. Eu vou trazer para vocês. Eu já trouxe o verbete do povo atrapalhado na dessoma. Esse eu já trouxe um, que é a parte negativa. Eu já trouxe um. Agora eu vou trazer a parte positiva. Tem um verbete que eu falo sobre o processo da dessoma, do povo necessitado, em uma opção de coisa. Agora esse outro não, é da assistência, é o acolhimento. Então eu chamo da recepção pós-dessomática. Esse aqui é o nome do verbete. Recepção pós-dessomática. Agora nós temos um outro sobre o processo dessomático, hein? É outra coisa, não é esse não. Entende? Pode falar? Professor, na página 7, energossomática, gostaria que o senhor esclarecesse um pouco sobre essa questão dos assediadores perseguirem a vítima, vamos ver né? A questão o povo não entende. Pela análise da psicossomática, a segunda dessoma patológica é a patrocinada por assediadores extrafísicos com a finalidade de vampirizar as energias das conexões primárias do holochakra no psicossoma da consciência vítima. Infelizmente, tais vítimas, não raro, foram consciências assassinadas antes para depois tornar-se consciências vampirizadas. Então, veja, uma pessoa, por exemplo, às vezes ela tem muita culpa no cartório, então está cheio de assediadores em torno dela. Agora, o que eles fazem? Eles dão um jeito de acabar com a pessoa, que você sabe, uma boa parte das dessomas que existem por aí são todos para assassinatos. Eles estão sendo assassinados por consciência. Agora, vem o médico, houve aí um processo cerebral, um AVC, o outro fala, foi um problema de um ataque cardíaco, e por aí vai. Mas o caso são eles que estão provocando isso. Agora, então, veja, na hora que eles provocam isso, eles tiram aquela consciência do corpo. Então, o corpo fica com energia, eles vampirizam a energia que sobrou lá, devido ao quê? Ainda as conexões que estavam entre o corpo humano e o psicossoma, que são as conexões do energossoma. Agora, e nós vamos vampirizar aquela consciência também, que foi tirada, que é ela mesma. Então, eles pegam nas duas pontas, nos dois extremos. É isso que eu estou falando aqui. Essa questão eu já vi casos que eu conheci a pessoa e acompanhei depois o caso. No filme Ghost, né, até ilustra um pouco essa questão. Mas eu gostaria, assim, essa questão da prévia. Há um planejamento, digamos assim, o assediador está há muitos anos perseguindo aquela vítima. E ele pode provocar através está vivendo com ela, às vezes é possessor dela, e comanda tudo. Pode ser através de outras formas, sem ser um assassinato mais direto ou indireto, através do álcool, às vezes sim, mas da droga. Uma boa parte deles eles não quer que morram. Sim. Quer ficar naquilo. Principalmente alcoólatra, por exemplo, tem muito disso. Que eles sentem todas as emanações alcoólicas com o processo todo através dele. Sim. Por isso que o nome que se usa para isso é que a pessoa é um caneco vivo. Se convertendo através dela. Então, às vezes, aquilo leva a presa, é uma vítima. Eles querem conservar, entendeu? A vítima. Às vezes não quer que ele morra. Entendi. Obrigada. Ainda na mesma página, a página 7, ofiexologia.
na segunda linha. Sim. Em geral, para tal consciência é possível ocorrer as Não, duas vamos ler dessomas? tudo. Para a Consim, trabalhando durante décadas com as práticas da TENEPS e funcionando com o FIEX, a dessomática pode ser peculiar. Em geral, para tal consciência é possível ocorrer as duas dessomas, a primeira e a segunda, ao mesmo tempo, quer dizer, simultaneamente. Tá, Isso aí eu sempre falei aqui. Gostaria de perguntar mais sobre essa condição e o que é que acontece ao FIEX depois da dessoma do ofiexista. Pois é, o que vai acontecer é que ele já está engajado dentro de um maxi-mecanismo como uma mini peça. Ele vai aumentar a assistência dele. Eu já contei aqui o caso do Sérgio Muscoff, que ele dessomou, eu vi, 22 horas e 25 minutos depois. Ele já estava de corpo mental. Sai dessa, com 2 amparadores com ele. Plenamente lúcido. Então o OFIEX continua em pleno funcionamento? Não, o FIEX morre. Não existe mais. Ele vai ser uma consciência amparadora. Não há transferência dessa OFIEX Ele vai para outra? trocar de posição ou ficar igual o amigo dele, que era amparador dele. Vai ser um amparador. O FIEX não tem mais razão de ser. Tá, então essa OFIEX não é transferida para outra pessoa que esteja numa Nunca. fase... Isso eu explico isso tudo. É muito pessoal. Na técnica da TENEPS a gente explica isso tudo. Processo de esforço pessoal. É. Valdo, uma vez você falou, falei da dona Célia, da dessoma, e você falou assim, deve ter sido uma bela dessoma. Como é que é a dessoma dessas pessoas que fazem muita assistência? Quais são os diferenciais? Tem mais assistência, só isso. Só ela isso? Ela assistiu tanta gente, ela merece também ser assistida. Aí vai receber assistência dos amparadores. A meritocracia, entende? Mesmo na TACOM, a pessoa recebe... Não interessa, porque ela está muito preocupada com a morte, milhões de gente e tal, entendeu? Ajudou tudo. Nos hospitais está cada vez mais comum ter uma semana durante o ano de dessomática, né? Então se estuda, se trabalha com palestras, etc., em cima disso. Não, o melhor da história é aquele gato que sempre sabia antes quem é que vai morrer. Tudo é possível. Agora veja, pelo cheiro, hein, ó. Nariz é uma coisa séria. Então veja, o focinho. Só que você... Outra coisa, os gatos lá em casa não tem nem focinho, eles pegam tudo. Só que você percebe que o grupo mais ligado, que realmente quer entender profundamente, até mesmo a parte mais extrafísica, é a parte da enfermagem. Enquanto os médicos, eles relutam muito nessa questão, então fica muito superficial. A enfermagem é um heroísmo, né? É um trabalho heróico, muito sério. Eu sempre louvei a enfermagem e a Florence Nightingale por causa disso. Eu acho fora de série. Que dá mais trabalho. É o trabalho braçal da medicina. Quem mais assiste hoje no hospital a dessoma é a enfermagem, me parece. Não, é a infraestrutura. Hoje eles gostam de usar a palavra paramédicos e tal. Às vezes os paramédicos é que trabalham mais. Na página 7 tem o item funeral. Lá. Sim. Efeito não raro positivo do funeral é o ato de provocar um encontro de desafetos e às vezes reconciliações. A dessoma da personalidade eminente pode gerar a união das consciências, continuando a viver nessa dimensão e sentindo-se órfãos dentro de áreas da politicologia, das artes, das ciências e da sociedade em si. Queria te pedir para desenvolver, você poderia desenvolver um pouco isso? Pois é, o funeral é um caso sério aí da situação, porque geralmente quando a pessoa vê que o concorrente dela partiu, então ele só abençoa. Então a coisa mais comum que tem, principalmente no Brasil, a pessoa morreu na vida santa na hora. Não, o cara matou 5, morreu, todo mundo pensa bem dele. Agora, isso é porque faltou a concorrência. E segundo, que eles têm medo, né? Vai pensar mal dele, não, ele agora ele pode vir aí em cima de mim, porque não precisa de carro, não precisa de bater na porta. Se a pessoa tem mau pensamento, ela atrai, ela já sabe como é que é. Entende? Agora veja, pior da história é isso. Uma pessoa dessomou, nada muda nela. O temperamento vai ser o mesmo, ela não vira santo, não cria asa. E outra coisa, é a mesma personalidade numa condição, né, diferente. E muita gente tem uma frustração danada por isso.
Então, mas no enfoque até que você deu até pela primeira frase, quer dizer, tem um aspecto positivo, né, de reconciliar algumas pessoas. Não ajuda. Quer dizer, aquela dessoma que teve um efeito positivo. Olha, tem a ressoma também, que tem um efeito positivo. Uma criança, às vezes, nasce numa família, faz a conciliação geral de todo mundo. Existe isso. Eu queria entender essa questão do temperamento, assim, na consciência consecutiva, né? A pessoa volta, mas não tem a parte do porão. Como é que eu vou analisar uma criança, por exemplo, se ela foi a mesma pessoa que eu conheci? Minha filha é tão óbvia, eu não tenho jeito de fugir. Você olha o Mater pensando que eu estava falando aqui. Por exemplo, uma dessas pessoas tem uma habilidade manual que eu já conhecia há 1 milênio. Como é que é isso? Pode mudar o que for, essa pessoa vai ter habilidade manual. Mas o que se passa? A hora que ela vem e tem os braços mirrados, uns dedos de qualquer maneira, as unhas, a pessoa reclama. Como é que ele vai funcionar com a mão? Ele vê e não pode. Não é a mesma coisa. Aquilo cerceou a liberdade da pessoa. Ele vai ter que pensar agora num processo de mental soma, que é a parte do cerebelo, a psicomotricidade, ó. Então é a verdadeira provação que a pessoa vai passar por causa disso. E ele vê, ele tem tudo. Teoricamente, ele é o mesmo. A vivência já não tem mais instrumento. Sabe por quê? Por exemplo, tem na minha família uma pessoa que a mãe jura que é a mesma pessoa que a gente... Isso é a coisa mais comum. Mas a gente, assim... Mas tem que examinar tudo com calma. E não é assim, não. Porque você vê que a pessoa às vezes vê no alto da família e fala assim, você parece com ele, você foi a fulana. Isso é bobagem. Tem que examinar a pessoa no tapa, soco na cara, a coisa, a fratura exposta aí. Ó. O negócio não é fácil. Acompanhar o problema sério, tecnicamente falando. Isso é que tem que ser. Sugestão, imaginação, fantasia, onirismo, sonho. Isso é bobagem, está cheio deles. E aí é que vem, por isso que a gente não quer mais fazer TACOM. É preciso de ter esclarecimento. Em matéria de TACOM, na antiguidade, o povo já falava, não, você é o fulano. Isso conversa. Às vezes não é nada. Uma outra coisa que eles gostam é o seguinte, o cara foi político na vida. Vem o outro que tem alguma parecência com ele, você é o mesmo. Aqui nada, não tem nada disso, isso é besteira. Ó, um dos que eles falam mais é esse aqui, ó, Napoleão. O que tem de gente que falou que é Napoleão, que coloca a mão aqui e fica assim, ó, isso virou piada internacional. Mas olha, fala deixa eu pegar aqui, que vocês lembram que eu falei sobre esse livro aqui? E falei o quê? Falei sobre um processo do elogio controvertível. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Mas eu ainda não trouxe ainda o verbete. Ainda não trouxe. Agora aqui tem uma pessoa que fez o prefácio e que está um elogio que eu mostrei para vocês, tudo errado. Que a pessoa está mais contra do que a favor. Agora veja, esse livro não vale grande coisa, eu estou falando para vocês, mas quem quiser, ó, como falar dos livros que não lemos. É livro publicado no Brasil agora recentemente, no ano passado. Então ele está falando o seguinte, isso aqui tudo é uma coisa espúria que ele está mostrando. É tanto que outros já falaram com ele que é o seguinte, é uma conjunção rara de olhar sociológico e autoironia que o homem está fazendo. Tem outro que falou assim, guia de sobrevivência nas rodas de bate-papo do New York Times. Você vê, acabaram com o livro. Mas o livro, eu sou a pessoa que gosto de tirar até o berro do boi e aproveitar. Então eu comecei a estudar e vi que tinha 2 aspectos importantes. Eu já li o livro, ele está todo anotado, a situação toda aí. Eu li isso ontem à noite, lá vendo um filme. Então agora veja, o elogio controvertível. É tanto que eu quero passar isso para a Ivone. A Ivone não está aí hoje não, né? Eu vou dar para ela fazer fazer o fichamento que eu quero aproveitar. Mas aqui é o seguinte, num dos capítulos, esse nosso amigo, ele fala o seguinte, que você, por exemplo, isso aqui tudo é sobre literatura, então ele é um autor que eu escrevi aqui, autor superficial, inerudito, ele não tem profundidade nas coisas. Usa mais o mecanismo de defesa do ego, aquele da raposa e azul. As uvas são podres,
porque ele não consegue alcançar. É igualzinho aquele catedrático gaúcho e a cacografia. Não, esse negócio de cacografia é bobagem, porque ele não consegue superar o assunto, ele minimizou e generalizou a coisa. Agora, no caso aqui, esse aqui só aborda literatura, tá certo? Mas eu quis aproveitar aqui que tem dentro dos capítulos dele, eu quero mostrar aqui para vocês, chama Os Livros que Folheamos. É a pessoa que só folheou e tira as conclusões, milhões, como se tivesse lido 10 vezes o texto. Então ele está falando aqui, na questão, por exemplo, do Paul Valéry, que é aquele o francês. Alguém aqui no Brasil gosta de falar que é o Paulo Valéry, tá certo? Mas é o Paul Valéry. Agora, o que se passa? Esse Paul Valéry, ele fazia isso. Você nunca sabia se os elogios se era pito ou conselho. Quer dizer, se ele está fazendo uma demonstração ou está fazendo um conselho. Você está elogiando ou você está desancando com a pessoa. E no caso dele, era só uma marretada. Agora, esse cara é francês, pegou o outro que é da França e foi examinar. Então ele fala, o rosário de perfídias, o cumprimento ambíguo. Cumprimento quer dizer, era para exaltar a pessoa, mas ficou ambíguo. Os subentendidos insultantes, quer dizer, são os insultos, entendeu? Subentendidos. Outra coisa, a homenagem, que na verdade é uma acumulação de maldades. E por aí ele vai. A principal crítica dele, ao ler o negócio todo, e as reservas de escrita com o processo todo. E ele fala aqui de vários, inclusive as homenagens, entre aspas. As homenagens que ele presta, falando do Proust, do Anatole France, e esse povo todo. Então, veja, é importante aqui colocar esses dados dentro daquilo que eu falei ali, que é a mesma linha do nosso amigo que fez o prefácio, aquele que eu falei o nome dele aqui, tudo isso. E outra coisa séria, tem um verbete que há 2 anos eu trouxe aqui para vocês sobre hipomnésia. E eu dei como exemplo o nosso amigo aí, que tem o Cruise, que é um ator de cinema americano. Ele não tem boa memória para falar as falas dele. Todo mundo sabe disso, isso já saiu, é personalidade pública. Mas esse aqui que eu queria. Na ocasião, eu não achei um local assim digno de colocar na bibliografia. E esse aqui está falando sobre um que eu já conhecia, que eu sabia que ele tinha hipomnésia. É o Montaigne. E tem um capítulo inteiro aqui, praticamente, falando dele, do Montaigne. Que isso é a síndrome da hipomnésia. Ele era aquilo que eu chamo de hipnomenopata. Então, o que ele fazia? Ele é que escreveu os ensaios, sabe, dele, ensaio. Então, o que ele fazia? Ele colocava todo aquilo que ele lia no fim do livro e anotava tudo, o resumo. Porque depois ele esquecia tudo. Agora, com o passar do tempo, isso virou uma tragédia na vida dele, por causa da hipomnésia. Ele aqui fala muito em amnésia, mas está errado usar isso. Amnésia é aquela pessoa que não tem memória nenhuma. Ele tinha uma hipomnésia, faltava lacunas na memória dele, ele não lembrava. Então, aqui, ó, esse livro, tem aqui, são várias páginas, são 11 páginas. Página 69 a 79, ele fala do assunto do Montaigne, com todos os detalhes, mas dá até pena como é que era a vida dele. Porque o cara era uma cabeça e não lembrava nada. Queria citar as coisas, queria dizer como é que é, o nome do livro, ele não lembrava de nada disso. E aqui, ó, ele está colocando tudo. Processo sério. De modo que isso, eu vou colocar agora esse livro, que não vale nada, mas que para mim vale muito. Que ele levantou o processo do Montaigne, tá certo? Agora, ó, esse livro tem aqui eu arranjei aqui, ó, a gente comprou na Mega Store aqui, nossa. Como falar dos livros que não lemos. É besteira. Mas agora, como é de livro, eu gosto de ler tudo, mesmo as bobagens, para a gente ver o que é. Agora, que o cara está usando e abusando disso, está. Entende? Uma coisa aqui, ó, no Observer, lá, aquela publicação, eles falam assim, Bayard, que é esse autor, ensina como fingir um orgasmo literário. Vocês querem mais que essa? O negócio é terrível. Agora, a Veja já não falou assim. A Veja foi a favor, como sempre, né? Brasil. Né? Um ensaio inteligente sobre as várias formas de apreciar um livro. Conversa fiada danada. Outra coisa, a Folha de São Paulo falou o seguinte,
conjunção rara de olhar sociológico e autoironia. Esse falou mais correto. A folha é mais séria, tá certo? Então, ó, vocês estão vendo, tem aí para quem quiser. A editora é a Objetiva que lançou o livro. Eu estou fazendo só aqui, falando com vocês, porque diz respeito aos nossos temas, e os livros aqui vale a pena. Agora, Valdo, a questão da anticosmoética, né? Isso daí, quer dizer, ele está ensinando a manipular, né? A ser uma coisa que não é isso. Ele está ensinando a pessoa a ser sem vergonha. Tem texto, inclusive, você deve ser sem vergonha. Falar como se você tivesse lido o livro totalmente. Agora veja, está falando isso na universidade, na cátedra dele, nas aulas que ele dá, nas palestras dele, nas resenhas que ele faz. Quer dizer, o cara é totalmente espúrio. Entendeu? Não tem dúvida que é. Agora, o que é isso aqui? Acabou de chegar aqui também? Ah, é? Ah, isso aqui, ó. Eu quero dizer para vocês que estão vendo lá em Miracita, Portugal, a transmissão está ótima. Está vendo? Acabou de chegar aqui. É. Sim. Hoje levantamos um pouquinho a qualidade do vídeo. Ah, sim. É. Seria bom passar para ele ver também mais esse, né? É interessante. Pode falar. Professor Valdo, eu tenho um cunhado que, acho que não sei se está funcionando, vive numa condição vegetativa há 5, 6 anos, por aí. Eu queria saber assim, o que eu poderia fazer? Eu não. Melhor coisa é você chegar perto da cama dele quando ele estiver dormindo ou estiver bem inconsciente, exteriorizar energia na cabeça. Mas estando longe, porque ele está em Fortaleza. É a mesma coisa, desde que você tenha confiança no que você faz. Faz o mesmo efeito como se estivesse junto à cabeceira dele. Manda para ele, pensa nele. Agora, ó, pensa na imagem dele, principalmente o rosto. E pensa para você mandar para a imagem dele. Está entendendo? O rosto dele. Isso ajuda. Vai melhorar o ambiente. Tá. Energia positiva. Nada de chorar para fazer isso, senão não ajuda nada. Tá certo? Não, tem que ser positivo, levantar, soerguer o ânimo e o ambiente, a atmosfera, a psicosfera do lugar. Entende? Isso é que é o ideal. Legal. Você podia falar da atributologia? De quê? Atributologia. Atributologia. Vamos ver aqui. Atributologia sobre a dessomática. Predomínio do sentido somático em conjunto. Sim, porque fecha tudo aí. Apaga tudo. Por isso que eu acho que está mais do que óbvio aí, né? Não tem jeito. Porque a pessoa tem que cuidar de todos os sentidos simultaneamente para ela viver bem com o corpo. Se ela morreu, tudo isso acaba, né? Sr. Valdo, esses amparadores especializados em dessoma, né? Eles têm só essa especialização ou geralmente eles têm N e também ajudam fortemente na questão da dessoma? Com o passar do tempo eles ficam multiuso, né? Multifacetados, polivalentes, versáteis. Mas fazem muita coisa. Existem alguns que são mais focados. Tem uns que são muito. Isso eu já vi vários. É possível que eles se... Agora, alguns desses que trabalham com a gente na TENEPS, às vezes, são desses. Por isso, quando um tenepsista começa a ver, não, essa pessoa, essa consciência parece que dessomou agora, recentemente. Geralmente é por causa do amparador, e tem relação com a pessoa. Esses da TENEPS, então, geralmente tem esse vínculo forte, né? Ele pode também criar uma afinidade com a pessoa, ainda na intrafiscalidade, para que depois, na dessoma, isso às seja vezes mais... tem pessoas assim, né? Agora, vocês sabem que eu já frequentei também aquilo que eu falei, o negócio de enterro. Eu já fui muito enterro assim para ajudar. Agora, são verdadeiras tragédias que você vê. A clarividência na morgue, quer dizer, no necrotério, é uma das coisas mais estupefactas que tem. É o que dá mais impacto. Você fica atônito com o processo. O que é que tem? Agora, é um problema sério, porque se a pessoa alcança um pouco de lucidez logo que morreu, e ela viu que você está percebendo que ela está ali, é um problema para você. Você pode ir para casa com o defunto. Ela pega no pé, né? Assistência é certa. Né? Isso aconteceu comigo. Não, porque a pessoa viu, caracterizou, ele vê. Aqui, você precisa falar lá com o meu povo. Aconteceu isso.
Já teve casos lá que eu fui atrás da família e falar, olha, apareceu isso. Eu já contei o caso também do homem que tinha uma coleção de selos. E que depois eu comprei a coleção. O dia que eu fui começar, ele foi lá. Aí ele queria ficar, entende? Incorporar, me possuir para continuar mexendo na coleção de selo dele. Mas precisa sair do corpo para ir lá conversar com ele. Aqui, ó, você já morreu, isso aí foi o fulano que vendeu, que você conheceu, a sua viúva está numa boa. Agora, ele fazia só 35 anos que ele mexia naquela coleção. Criou um ambiente todo dia mexendo com aquilo, 35 anos, milhares de selos, todos eles mais ou menos idênticos, dentro de uma fase. Eu tenho a coleção, nós vamos vender essa coleção aí para ajudar o negócio. Professor Valdo, por que o senhor não incluiu nada sobre cremação no verbete? Porque o senhor ressalta... Falando alguma coisinha, muito pouco. Tem aqui? Ah, tá. E outra pergunta é a seguinte, por que uma dessoma muitas vezes causa desestabilização energética na família, no grupo carro? Porque às vezes a pessoa era um ponto de segurança, né? Um pau da barraca, um esteio. Ela sai, o negócio frouxo, vem para baixo. Isso tudo tem. E por que, ao longo de tantas vidas, as pessoas dessomaram e ainda existe tanto drama em torno da morte, da dessoma? É o que você está falando, é um drama, é um teatro. A vida, o que é? Essa vida é um teatro. E a dessoma é um epílogo. Mas se todo mundo sabe que as pessoas vão morrer e que elas mesmas vão Sei, morrer... mas porque... não aquela pessoa. Isso é aquele negócio, o câncer dá em todo mundo, no vizinho todo dá, mas em mim não. É aquela história, todo mundo pensa assim. Então todo mundo acha que é sui generis, diferente. Sabe? É a rainha do cosmos e o rei do cosmos. Professor, aqui na página 7, né, energossomática, você já explicou. O exemplo, né, do alcoólatra, você deu o exemplo do alcoólatra, né? Como é que fica numa família? O que tem? Essa pessoa, né, esse alcoólatra, né, a consciência está em movimento com essa pessoa, que é mais fácil, né, de conservar vivo. E as pessoas que estão interagindo com essa pessoa alcoólatra, como é que... tem um drama para todo mundo aonde o alcoólatra chega. Sim. Porque jamais eu vi um alcoólatra clássico, crônico, sozinho. Ele é sempre, tem uma farândula em torno dele. Tem uma equipe extrafísica de assediadores por ele, estão vampirizando as energias por todo lado. E aí alcoólatra é isso. Agora, ó, a toxicomania, o toxicômio também, de modo geral. O alcoólatra é um deles, mas os toxicômios, de modo geral, tudo é isso também. Está incluído, né? Mas, por exemplo, essa família também teria algum comprometimento? Não, depende do caso, examina, que às vezes tem, né? Tem sua razão de ser. Tem família que às vezes todos são alcoólatras. Pensa nisso. É mais do que comprometimento. Entende? Agora, o que é sério, que é uma boa parte que acontece, é que uma família que tem um alcoólatra, tem pessoa da família que tem raiva do processo de álcool, de tudo quanto é jeito, e combate isso de todo jeito. Às vezes isso ajuda. Entendeu? É uma indignação, no caso, nobre, que é aquilo que eles falam, que é uma coisa séria. Isso precisa examinar. Sim, o mesmo... Agora, o ideal não é a pessoa ter raiva, nada disso, não. É ela fazer assistência sem raiva, com tranquilidade, vendo o que pode fazer de um lado e do outro. E procurando tirar a raiz, e não ficar na superfície. Não adianta tirar os mosquitos se tem a podridão. Tem que tirar aquilo que está, a sujeira. Sim, mesmo no caso assim de família, né, marido e mulher, por exemplo, né, onde o marido bate na mulher, né, por alcoolismo. Isso aí é caso de polícia. Se há agressão, é caminho da polícia e, em segundo lugar, do divórcio. Isso é a regra. Valdo, quando porque tudo pode acontecer. De uma agressão física, de um tapa na cara, pode levar para um assassinato. É pior para todo mundo. Principalmente quando está envolvidas com sexo, no caso do alcoólatra, não, sempre né? estão.
Sim. Uma pessoa que bate na outra, se o negócio é cronicificado, Eu tô dizendo assim, o homem nesse que bate contexto, na né? esposa, por exemplo, o marido que bate na esposa, e o negócio é complicado, a regra é o seguinte, ele nunca está sozinho. Entendeu? Entendi. Então ali, ó, tá cheio de gente. Agora, isso é um perigo. Quando acontece isso, se não tem jeito de acertar, se foi um consciência terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, já examinaram tudo, não tem jeito, a coisa continua, aí é polícia, e depois da polícia, divórcio, que é o melhor. Dos males, o menor. O que vai fazer? Para isso é que tem divórcio. Eu acho o divórcio, em certos casos, uma bênção. Que é preferível acontecer uma separação do que uma separação por morte. Isso é pior. Assassinato. Valdo, quando o alcoólatra é ectoplasta, como é que é isso? Isso é É o quê? dinamizado? Ectoplasta. Ele tem muita energia, isso facilita o que? A ali possessão? já é feito mesmo de propósito, né? Já, né? Eu já vi de tudo isso. Agora aí junta fome com a vontade de comer, piora tudo. Piora tudo, né? Posso fazer outra pergunta? Aqui na página 7, em atributos, você fala que após a dessoma ocorre a substituição, né, de 20 atributos por 200. Isso é com todas as consciências? Como é que é isso? Não, isso aqui Como é eu estou que- dando do ponto de vista didático uma ideia. Tá. Eu vou ler. A dessoma é a substituição de pequena morte pela vida imensa. A troca de 20 atributos conscienciais, por exemplo, que você tem na cabeça, por 200 atributos paraconscienciais da sua consciência, com a recuperação de todos os seus cons. sim. Você com toda a sua Se você estiver hiperacuidade. lúcido, né? O número exato desses atributos depende do nível de lucidez da consciência, do pré-serenão ao serenão. Então depende, varia. O senhor comenta aqui sobre a segunda dessoma patológica, né? A Consex, depois da segunda dessoma patológica, como é que ela pode ser ajudada? Como é que você pode apoiar? O ideal é fazer o resgate, né? Porque geralmente essa pessoa ela é sequestrada extrafisicamente, há um rapto. Então tem que ir lá e fazer o resgate. Porque é bem mais difícil sem É ela muito estar mais com o difícil. holochakra, né? Muito mais difícil. Porque a situação está tudo envolvida, etc. Você lembra que eu contei aqui o caso daqueles 6 assediadores que queriam acabar comigo? Sim. E eu estava querendo resgatar uma criança. A criança dessomou e eles conservaram de uma tal maneira que a consciência não conseguiu recobrar a maturidade. Continuou como criança. Então aquilo era uma tragédia, né? Terrível. E então eu fui lá para ver o que era. Mas eles descobriram que era eu, que estava com aquela intenção e tal. Foi um problema. No curso intermissivo é dada muita importância tanto para a ressoma quanto para a dessoma, em forma de estudo. Ou não? Como é que é? É o principal estudo? Tem pessoa que às vezes a coisa mais séria é a ressoma. Para outros a coisa mais séria é a dessoma. Então veja, a ressoma às vezes é muito séria. Se uma pessoa vai cumprir aqui uma programação existencial mais séria, é muito sério o jeito dela viver. Como é que vai ser? A gestação, o parto, a infância dela. Agora outros, é muito sério o processo da dessoma. Se a pessoa, por exemplo, fez alguns erros, alguma coisa, um monte de coisa, aquilo é um estilhaço. Vai pedaço por todo lado a hora que ela adoece ou cria algum problema em algum lugar aí. Então, cada coisa de um jeito. Então a ênfase é dada individualmente nesse caso. Para ela é importante... individualmente em termos, né? Que uma pessoa aí, no caso, se ela está contaminando o ambiente, ela está pegando uma equipe. Às vezes é um processo grupal, depende do que é. Você veja, às vezes uma pessoa que dessoma, como é que tem repercussão? Professor Valdo, na página 7, em relação à segunda dessoma, é colocado que ela pode ser racionalmente classificada em 2 categorias, sadias ou patológicas. Agora, em relação à primeira dessoma, essa categoria também a gente poderia olhar dessa maneira? Aí tem uma porção de variáveis, né? Você Não vê que existe tem também. morte de todo jeito. Por exemplo, uma morte que o cara suicidou, caiu lá de cima em cima de outro e matou embaixo. Uma outra pessoa. Já viu a complicação? É muito pior. Então existem essas categorias Ou o também na primeira. homem-bomba. E a gestante bomba? Já pensou na gestante bomba? Ela mata a si mesmo, o feto que está dentro dela e mais uma porção de gente. Ela que está dando a vida. Maternidade é dar a vida. Como é que fica isso? Como é que a gente vai defender uma gestante bomba? Tem jeito? Tem alguém aí que quer defender?
Apesar de ser assistida, a primeira de soma, também existem essas categorias, né? Sadia ou patológica, também na primeira de soma. Todo lado. A maioria, né, da vida nossa, tudo está assim, né? São as duas faces da moeda. O verso, sabe? O avesso, o verso e o antiverso, aquela situação toda. A vida é assim. As duas faces. Agora, a face da lua é que é a pior, né? É a oculta, é escura. Da lua. Eclipse. Essa aqui é escondida. É a pior. Obrigado. Pode falar, Tânia, por favor. Professor, voltar aos ditadores. O senhor falou do Fidel, né? Mas aí nós tivemos também, nesse século, no 20 também, ditadores que ficaram anos. Portugal... Não, eu Espanha, sei. Aqui, eu vi 6 ditaduras na minha vida de Pois perto. é. 6. Ficaram quantos anos? Mas o cara que ficou mais tempo vivo atualmente é justamente o Fidel Castro. Salazar? 49 anos. Acho que Salazar. Sei, mas esse já morreu. Já morreu. Agora 37. Vivo. Aqui. Eles falam que ele é um ícone vivo. Ícone vivo para a vovozinha. Ele é um ditador vivo há 49 anos. Franco. Pensem nisso. 47? Salazar. Pois é. Não, mas então, por exemplo, aquele Selassie parece que foi mais do que isso, não foi? Aquele lá na Selassie. Tem alguns desses. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, atualmente todo mundo sabe disso. Ele é o último ditador aqui, principalmente do Ocidente, com tantos anos aí, tanta morte na cuca. Se a gente pensar os imperadores chineses, alguns ficaram... Sim, mas o problema é agora. Imperador chinês não tinha nenhuma noção de nada. Nós estamos vivendo a época da tecnologia. Já se fala em bioética. Nós aqui estamos falando de cosmoética e o homem mandando matar os outros. Como é que é isso? Agora, não interessa o passado, interessa é hoje. Não, olha, lógico, você defende o Fidel Castro, Tânia? Você está defendendo o Fidel Castro? Você justifica o Fidel Castro? Pois é, olhar. Não, eu não. Nem antes. A minha era outra linha. Não, nem antes. Nem antes. Pois é, porque não dá, né? Mas, olha... Pois é. Gente, vocês querem coisa pior? Agora, esses dias, pegaram 2 caras lá, carequinha, tudo, cortaram o cabelo, tudo. São neonazistas do Brasil. Agora, eu vi na televisão. Vocês querem coisa pior que isso? Agora, eu tenho uma pena danada, porque esses caras são jovens, eles não sabem nada, né? Eles não têm muito conhecimento das coisas. Precisa estudar mais historiografia, né? Foi. Pois é. Até hoje, pois é. Está cheio de gente doida. A última pergunta aqui. Olha, eu quero lembrar o seguinte, é bom que a turma que está vendo o seguinte, nós vivemos na SOCIM, patológica, Sociedade Intrafísica, que é um hospitalão. O que a gente está tentando fazer aqui é levar a reeducação para dar o nosso contributo, ou seja, um tijolo para a construção da escola terrestre, que é o que falta. Além de hospital, que predomine a escola sobre isso. É a tarefa do esclarecimento, é o que nós estamos tentando fazer. Não acredite em nada nem em ninguém. Faça a sua experiência pessoal. Esse é o caminho. Eu acho que todo dia eu preciso de falar isso aqui, para o povo saber qual é o nosso interesse, o nosso objetivo. Não é isso? Mas, ô Rosa, vamos em frente. Assim, tirando a eutanásia, existe alguma maneira... É possível a pessoa programar a dessoma, assim, a idade, de uma forma cosmoética? Ou é impossível? Olha, precisa examinar cada caso. Às vezes pode ser que sim, devido àquele princípio da cosmoética, dos males o menor. Às vezes a vida da pessoa pode prejudicar muita gente. E a pessoa às vezes faz eutanásia. Não é o ideal, tinha que arranjar um meio termo. Mas a pessoa às vezes não tem, entende, recurso para isso. Às vezes a pessoa vai com boa vontade, boa intenção, mas faltou discernimento. Não, assim, então, a maioria também dessas eutanásias são tudo erradas. Né?
Eu não em tese, pensei, assim. eu não pensei na Cada caso tem que estudar, já não sabe. Eu não pensei na eutanásia assim, quando você está doente, você vai decidir. Eu pensei assim, você tem uma linha familiar, vou botar uma hipótese aqui, que a família toda morre com Alzheimer, por exemplo. E aí ele não quer chegar no Alzheimer, ele se mata. Não se mata, não. Ele simplesmente, como tem uma tendência, ele já programa, eu vou morrer com tantos anos. Isso pode ser cosmoético ou é sempre anticosmoético? Não, isso aí é a perspectiva, isso é normal. Essa perspectiva pode fazer. Muita gente faz isso. Outra coisa. Lá em Uberaba, há muitos anos, há 50 anos, já havia os dois caras que já tinham um mausoléu para quando eles morressem, fosse para lá. De vez em quando o cara ia lá, limpava, ele mesmo, acertava a cor. Tinha um deles que eu conheci. Já tinha comprado. Você quer cor pior do que isso? Esse faz o culto da morte. Agora, o culto da morte, ele é feito num monte de nações e culturas, de tudo quanto é jeito até hoje. Mas pode ser cosmoético. Nós vivemos dentro da sociedade patológica, tem de tudo. Pois é, a minha pergunta é essa. Isso é sempre uma patologia ou pode ter algum em viés cosmoético? Em tese, tudo que leva a uma morte prematura, em tese, você tem que partir do princípio que aquilo é doentio. É isso que eu queria saber. Por quê? Você está julgando todas as possibilidades de vida fora. A vida humana é muito séria, ela é produtiva, ela dá uma oportunidade de evolução para todo mundo. Entende? Mas ele está na frente. Professor Valdo, eu queria entender um pouco melhor a relação do processo da dessomática com o hedonismo. A gente pode da dessomática com o hedonismo. Sim. A gente pode dizer, por exemplo, que o hedonismo ele seria uma reação oposta à condição do medo, da tanatofobia? Não, o problema todo é a pessoa que não tem objetivo e um megafoco cosmoético. Então, ela é imatura e bobinha, superficial. Ela não tem prioridade. Então está tudo errado. Olha, depois da Segunda Guerra, eu vi isso em muito lugar que eu fui. O povo achava que a bomba atômica ia acabar com o mundo. Então era um tal de pular o rally-gally e aquelas coisas todas, tudo quanto é. Há um monte de ritmos que apareceram e o povo pulando aquele dia e noite. Agora tinha um monte de gente, amigos meus, inclusive do interior do Brasil, que eles mudaram o objetivo da vida deles. Não, eu não vou fazer isso não, vou manter aqui, eu fazer uma dose de manutenção da minha vida e vou aproveitar a vida, porque nós vamos morrer mesmo. Quer dizer, isso é uma loucura, e eu vi isso. Agora, no Brasil, tinha repercussão das coisas da Europa aqui, mas amigos meus naquela ocasião, porque eu não fui lá, eu só fui depois da década de 60. A guerra acabou em 45. Eu não quis ver essas coisas, nem tinha oportunidade naquela ocasião, porque eu era menino, era adolescente. Agora, mais tarde, quando eu fui, ainda tinha gente ainda pensando que o mundo ia acabar. Agora, vocês sabem, essas coisas acontecem. Por exemplo, o milenarismo. Tem muita gente que acha que tudo ia acabar quando aparece 1000 anos, 2000 anos. Em 2000 anos aconteceu isso, eu vi acompanhando quanta coisa. O fim da ciência, o fim da filosofia, o fim disso, o fim daquilo. O fim do fim, como diz o cara. Quer dizer, o aniquilamento total, bobagem, tudo tolice. Agora, gente, o que tem mais na vida é a ignorância. A ignorância, como diz lá na antiguidade, tem mais casos e consciência de ignorância, com ignorância, do que as pedras das praias. Quer dizer, pensa bem, as pedrinhas da praia tem mais ignorância que cada uma delas. Como é que você faz? É o grãozinho de areia. Tira o tatuí. Eu estou falando só o grãozinho de areia. Agora, hoje nós temos aí a nossa eleição hoje. Nós queremos saber, pois é, a eleição para amanhã, amanhã é sexta-feira, nós temos 17 temas aqui para serem lidos e escolhidos por vocês. Depois da leitura, são 3 recados, tá? Primeiro a Janete, Roberto e Cadinho. E a gente pede desculpa para aqueles que possam estar vendo em online, que eles não podem participar da eleição. Mas manda a sua energia, que às vezes ajuda. Né? Quem que vai fazer, né? Pode falar? Bom, os verbetes novos: corte da realidade, interação, análise e síntese, mão,
paraetologia, parainalienabilidade, prevalência e referência. Verbetes antigos, ambilevo, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primoponente, relatividade, soma, taxologia da segurança, usabilidade. Deixa eu passar um recado aqui para vocês. Nós temos, pediria até para o Oswaldo mostrar, se puder mostrar a câmera aqui, a foto do projeto Tertuliarium, que foi tirada, e a obra já está acontecendo, né? Conseguiu mostrar, Oswaldo? Então, o nosso projeto já está em andamento, está sendo construído aqui no CAEC, o laboratório do Tertuliarium, e a obra já está no estado avançado, com os pilares e as fundações. Quem quiser participar do projeto, colaborando com a gente, entre em contato, tá? Comigo, com a Laura, o Loche, a equipe aqui presente, que a gente está à disposição de vocês. Tá certo? Mensalmente nós vamos atualizar as fotos para passar para vocês o andamento das obras. A ideia é que o laboratório fique pronto em outubro desse ano, tá certo? E então a gente já tem um espaço, vamos dizer assim, otimizado e para que todos possam participar. São 360 lugares, tá certo? Mas as tertúlias continuarão online. Se quiser mostrar aqui para o pessoal. Aqui, longe. Ok, pessoal? Posso falar? Eu tenho aqui 2 recados. Só um minutinho. Só um minutinho, Janete, que eu vou dar o endereço. Okay. O outro recado, Oswaldo, é o seguinte: o acesso ao blog das tertúlias estão bem originais. O André está fazendo um favor para a gente. Ele grava, ele digita a tertúlia e está exatamente conforme o professor Valdo está falando. www.tertuliasvaldovieira.blogspot.com. Tá? Podem entrar em contato, não precisa de login nem senha, é só digitar esse endereço que vocês já entram direto nas tertúlias do professor Valdo, digitadas todas ipsiliteres aqui, tá certo? Só esclarecer uma coisa importante, esse e-mail... Divulguei esse aqui não, e-mail não. Mas dentro do blog tem um e-mail que vocês podem enviar os comentários e as sugestões, mas nesse caso é para a pessoa que fez o blog. Então, esses comentários não vão ligar aqui para a coordenação da tertúlia. Se fosse alguma questão mais aqui da tertúlia mesmo, alguma dúvida, vocês vão ter que direcionar, por enquanto, para o e-mail do CAEC. Mas a gente vai, em breve, criar um e-mail que a gente possa atender pessoalmente, tá? A gente tem aqui um empate com 2... corte da realidade mal. Então, vamos fazer o desempate. Levante a mão. Levante a mão quem quiser o verbete mal. Levante a mão quem quiser corte da realidade. Mal. Agora temos os recados. Só pessoal, um momentinho. Rapidinho, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é quanto ao laboratório das repetições pacientes, que vocês viram o cartaz ali na frente, e algumas pessoas até já receberam um e-mail divulgando esse laboratório. Ele não irá acontecer neste final de semana. Então, estamos avisando as pessoas que receberam essa informação, que assim que nós tivermos a próxima data, serão avisados também, ok? E o segundo recado é quanto à inauguração da sala da reaprendência, que já estava também marcada para sábado, devido aos atrasos lá das obras, não ficará pronta, então também não vamos inaugurar neste sábado. Algumas pessoas receberam convites, serão avisados também posteriormente. Obrigada.
Nós tivemos o evento do Eclipse Lunar, né, promoção do Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia. Reunimos cerca de 10 pessoas. O evento foi bastante didático, o CEL patrocinou um evento bastante positivo e foi bastante ilustrativo, né, todas as fases que a gente discutiu. E aí fica o convite, o próximo evento é março, a gente vai estar avisando com certa antecedência, será chuva de meteoritos, que vai estar bem rico, possivelmente se a gente tiver céu, né, como a gente teve ontem também. E foi. Ah, tá, podem ficar tranquilos que não há perigo disso. Bom, pessoal, boa tarde. A gente gostaria de fazer um convite em nome da Apex de um curso que vai estar acontecendo dia 1º e 2 de março. O curso, eu vou passar aqui para vocês o folder para vocês darem uma olhada. É a identificação das diretrizes da ProEx. Então, aquelas pessoas que têm interesse em aprofundar aí sua autopesquisa em relação à sua ProEx pessoal, procurar identificar as diretrizes da sua ProEx, a sua identidade interassistencial, esse é o curso que ele tem esse objetivo, principalmente porque ele é um curso mais prático do que teórico. Então, tem várias dinâmicas com campo otimizado que objetiva esse aprofundamento da autopesquisa em relação à ProEx. Então, aqueles que estiverem interessados, fica o convite. Obrigada. Nós ainda temos algumas vagas. Quem quiser participar, acho que são 5 vagas, tá? A gente vai trabalhar no primeiro módulo temperamentologia e paragenética. Então, com médicos, profissionais da área da saúde, quem quiser aprofundar a autopesquisa, além da superficialidade, ir lá mais fundo da sua realidade intraconsciencial, pode aproveitar essas 5 vagas e se inscrever. Obrigada.